Aqui, dia 8 de janeiro de 2017, está junto aos irmãos e hoje com um evento muito especial, que a ministração da ceia do Senhor. Isso é algo muito bom. Não sei se você teve a oportunidade de ler, mas quando eu cheguei aqui, peguei o informativo, o boletim Conectados com Deus. Tem um editorial aqui muito bonito, escrito pelo pastor Marcos, e com o título Prossiga para o Alvo. E é interessante como algumas coisas acontecem. O meu alvo esse ano novamente é prosseguir olhando para Jesus, olhando para Ele. Dele emana tudo aquilo que eu preciso. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Você acredita nisso? Quem tem Jesus tem tudo. Não há nada de essencial que falte na vida de qualquer cristão. A gente pode olhar o cenário e a gente vê muitas ausências. Se a gente olha para a situação que nosso país está vivendo, se a gente olha para a política, se a gente olha para o pecado, se a gente olha para as obras da carne, ali falta muita coisa. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que todos os recursos, todas as necessidades, tudo que nós precisamos, vem de Jesus. Amém ou não amém, gente? Que bom que vocês estão comigo nisso aí. Então, recomendo você a ler. Ele usa aqui o texto do apóstolo Paulo, um editorial muito bonito. Foi muito bom chegar aqui hoje, sentar, ler, orar e dizer: meu alvo é Cristo, é Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter oportunidade, daqui a pouco, eu pensei num texto ontem, quando o pastor Marcos me ligou. Aliás, nem foi ele que ligou, foi a Soraya, sua esposa. Ele estava sem condições fisicamente, eu orei por ele, vamos estar orando. Mas pensei hoje eu fiz uma série lá na igreja sobre as parábolas de Jesus, e me veio aqui uma parábola, a parábola dos dois devedores, que está narrada em Lucas 7, aí no final do capítulo 7, uma parábola que Jesus conta após um evento que aconteceu, e é uma parábola que fala sobre a noção que a gente deve ter da nossa condição diante de Deus. Qual é a nossa condição, como nos apresentamos. Jesus está aqui contando uma história para explicar algo profundo da maneira como muitas vezes os homens pensam, a maneira como Deus pensa, Então ele está explicando aqui com uma parábola, E a parábola é no finalzinho do capítulo, mas eu vou ler desde o verso 36, capítulo 7, do 36 ao 50, porque eu acho que o que aconteceu antes dele contar essa história é importante no contexto da história. Como eu disse, eu vou dar um zoom apenas na parábola, mas vamos ler do versículo 36, capítulo 7, do versículo 36. Posso ler? Ok, vamos lá. Diz assim o texto bíblico: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na sua casa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Aqui começa a história. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos
qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Que Deus abençoe sua palavra lida agora. Não sei se você já pensou, mas será que existe uma maneira de medir perdão? Será que existe uma maneira de medir pecado? Qual pecado é maior, qual pecado é menor? Será que existe alguém que por ele, apenas por ele, pelo que ele faz, pelas obras dele, pelo conhecimento bíblico, pelo intelecto, pela sua religiosidade, será que alguém é mais bonitinho ou mais perfeitinho? E será que esse alguém, por ser melhor do que o outro diante de Deus, tem mais direitos a Deus e por isso ele tem um tipo de perdão menor ou um tipo de perdão maior? Você já parou para pensar? Algum tempo atrás eu estava pensando, e eu tenho movimentado, a nossa igreja ela tem se movimentado, e eu entendo que um movimento de Jesus na vida de nossa comunidade tem sido olhar para os excluídos da sociedade. E nós temos feito um trabalho bem interessante com os excluídos da sociedade. E eu fiquei pensando em algumas situações, e a igreja fica na rua São Salvador, ali no Flamengo. Eu moro na rua Marquês de Abrantes. E teve um episódio no Rio de Janeiro, que foi a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, que mora na Senador Vergueiro. E eu fiquei pensando, se um dia o ex-governador Antony Garotinho chegasse na minha igreja, o que eu faria diante de tanta situação que a gente lê, sabe, tantos crimes que estão sobre ele. Ele está respondendo por isso, vai responder. Mas eu fiquei pensando se aquele homem também não é alguém excluído da sociedade, o que eu faria? Será que eu teria coragem, né, de aceitá-lo e dizer, olha, o que você faz, o que você fez como governador, os crimes que você cometeu, as coisas que você hoje está respondendo na nossa justiça, Jesus ama você. E há um jeito de uma redenção, existe perdão para você. Porque muitas vezes o nosso olhar é um olhar para pessoas que elas têm a miséria social muito próximo delas. E a gente tem esse hábito de olhar sempre para isso. Então, quando nós olhamos e quando Jesus conta para este homem, um homem que estava ali super interessado em Jesus como um profeta, que ele havia se encantado com a mensagem de Jesus. Os teólogos, a respeito de exegese desse texto, 99% deles têm certeza que Simão convida Jesus, porque Jesus havia pregado na sinagoga, não está isso explícito aqui. E ele ficou encantado com a mensagem de Jesus, e ele fica interessado. Oh, é um profeta, que mensagem maravilhosa. Imagina Jesus pregando, né? Devia ser algo de muito amor, muito acolhimento, muita graça. Afinal de contas, ele é a manifestação física, a encarnação da graça, do favor de Deus. Você imagina Jesus proferindo as palavras, o olhar de Jesus, o ladrão da cruz, apenas com o olhar de Jesus se sentiu amado. Então, aqui está uma história que Jesus conta para ajudar a gente a pensar como ele pensa, como Deus pensa.
Então ele conta a história de uma dívida. Alguém tem uma dívida, e ele coloca como uma dívida para o fariseu pagável. Ele coloca como uma dívida de 50. Tem alguém que deve 50, o outro deve 500. O mesmo credor. Mas ele destaca que nenhum dos dois tem como pagar. Mas na mente de Simão, o fariseu, na mente dele, preste atenção nisso, existe uma dívida que tem como pagar. Simão não entendeu nada, gente. Simão não entendeu nada. Ele não entendeu que a única maneira de nós termos acesso a Deus é porque a minha dívida foi paga não por mim, foi paga pelo justo. Eu estava dando a classe de batismo para um casal da igreja e eu expliquei sobre a graça de Deus. Eu disse para eles o seguinte: Davidson e Denise, um casal que se batizaram lá, eles estavam com muita dificuldade de entender a graça de Deus. Eu disse: Davidson e Denise, imagina que existe uma dívida e alguém que não fez aquela dívida chega e diz: olha, eu pago a dívida deles. Eu pago a dívida deles. Eu disse para eles: isso é justo? Ele disse: não. O justo é quem fez a dívida pagar a dívida. Óbvio. Eu disse: então, essa injustiça é a graça de Deus. A graça de Deus é justamente isso. É o justo pagando pelo injusto, pelo pecador. Agora, esse homem, a mente dele, ela é uma mente como funciona a maioria dos homens. Meritocrata, é uma mente interesseira. Ele fica super decepcionado quando essa mulher entra na casa dele. Eu não sei como que ela entrou, ela devia estar com o coração muito alegre, mas diz aqui que ela entra e ela se joga, e ela chora, e ela pega um frasco de um perfume muito caro, e ela está profundamente tocada pelo perdão que ela havia recebido. Porque ela descobriu em Jesus que ela só precisava fazer uma coisa: aceitar o perdão de Deus. Aceitar a remissão dos pecados. Aceitar que Jesus a aceitava como ela é. Aceitação de ser aceito como sou. Você pode dizer isso comigo? Deus me aceita como sou. Amém ou não amém, gente? Já pensou nisso? Que você não precisa fazer 1 milímetro para cá nem para lá. Do jeitinho que você é aí agora, Jesus ama você e te aceita como você é. Está pronto para derramar sobre você graça, perdão, favor. E você pode viver uma vida livre. Agora, a mente desse homem, por isso essa história de 550, ele pensa que ele tem uma dívida a respeito de perdão, mas que ela é pagável. Afinal de contas, ele é muito melhor do que esta mulher. Nos meus estudos, essa mulher, provavelmente, ela era uma meretriz, uma prostituta. E ele olha para ela com o nariz aqui, ó, muito pedante. Ele acha que o pecado dela é maior do que o dele. Ele pensa que o que ele faz não é tão ruim assim quanto aquela mulher. Ainda mais uma mulher que, na sociedade, essa época, então, muito mais do que hoje, era muito mais acharcada, pisoteada pelos homens. Ele pensa de verdade isso. Por isso Jesus, quando conta a parábola para ele, a historinha, Jesus disse: você pensou bem. Mas olha, deixa eu te dizer
como Deus pensa. Desde o momento que eu cheguei aqui, essa mulher não para de chorar. Ela tem noção de que a dívida dela é impagável. Por isso ela trouxe perfume, por isso ela chora, por isso ela solta os cabelos, mesmo sendo uma vergonha soltar os cabelos na presença de homens. Essa mulher está tão tomada pela gratidão a Deus, pelo fato de conhecer o Verbo encarnado de Deus, o perdão, que ela não está pensando aí nas circunstâncias. Ela invadiu aqui a sua casa. Então, essa mulher, Simão, ela sabe o que é uma dívida impagável. Essa mulher, Simão, ela sabe de verdade o que é ser perdoada. E você sabia que a maioria das pessoas tem dificuldade com perdão porque elas nunca se sentiram perdoadas? Elas nunca se sentiram diante de terem cometido algo que de verdade não tem como se fazer nada, a não ser dizer, me desculpa, eu falhei, eu errei. Quebrar aquele orgulho, que orgulho não tem nada de Deus, quebrar aquela pedância, quebrar aquele salto alto, quebrar aquele desejo de ser um homem ou uma mulher, um ser humano, mais especial que os outros. Porque um problema da graça é esse, meus amigos, é colocar a gente igual a pessoas que a gente acha mais pecadora. Você acha que Simão queria isso? Você acha que Simão queria ser comparado e diante de Deus ele dizer, eu tenho a mesma dívida que essa mulher, a minha dívida é impagável? Você acha que você quer isso? Você acha que você quer olhar para alguém na nossa sociedade que hoje está fazendo mal a todo mundo? E você achar que Deus tem jeito para ele? Que há perdão para ele? Porque às vezes o que a gente quer é pegar Deus e sair passando por cima de todo mundo. Pegar um trator e sair matando todo mundo. Mas Jesus quis uma comunidade, uma igreja de iguais diante dele. Amém ou não amém, gente? Foi meio fraco o amém. Ou vocês querem pirâmide espiritual? Tem gente que adora esse negócio. Existe alguém que ele tem mais Jesus do que você. Existe alguém que não precisa tanto de perdão, o seu pecado é maior. E aí a gente começa na escala da pirâmide espiritual. Existe alguém que Jesus vai para ele 100%, para você vai 10%. Jesus está colocando aqui lado a lado, alguém que se acha bom e alguém que tem a noção de que a dívida é impagável. Numa historinha simples, muito simples. Alguém que, para participar do memorial da ceia, vai seguir a recomendação do apóstolo Paulo às igrejas, está na Bíblia, de fazer, cada um faça o autoexame. Está pedindo para a gente fazer exame do outro? Sim ou não? Está escrito aqui, cada um, quando for cear, chega lá na igreja e começa a olhar quem tem condição e quem não tem. É isso? É isso que está escrito aqui? Cada um, na hora de cear, julgue o seu irmão se ele é capaz de fazer isso. É isso que está escrito? Faça o homem o quê? Autoexame. Examine, pois, o homem a si mesmo. Coisa linda, que liberdade, que coisa bonita, que autonomia, que coisa bacana, que coisa adulta, que coisa madura, melhor dizendo. A confiança que Deus tem em você mesmo, de você não ser picareta com você mesmo. De você poder olhar e dizer, Senhor, eu olho para mim mesmo e quando eu olho, eu sinto tristeza.
Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a graça, eu vejo o amor dele, e eu vejo que tem esperança. Eu vejo que o Senhor pode curar a minha vida. Então, por isso, eu faço esse autoexame, eu faço este memorial, e por isso, eu caminho, eu participo desse memorial, porque eu bebo o teu sangue, eu como a tua carne, que simboliza a carne e o sangue de Cristo. E por isso eu posso prosseguir na minha vida sem culpa. Amém ou não amém, gente? Amém, que bom. Então aqui é uma historinha de alguém que se encontrou com a graça de Deus, se esquece das circunstâncias, coloca confiança em Deus, tenha consciência de que Deus é tão superabundante no amor, tão cheio de amor em perdoar, tão bondoso, que apesar dos problemas e do olhar daqueles homens e da sociedade para essa mulher, ela sentiu-se perdoada e ela sabe e ela tem a consciência de que tem uma dívida impagável, mas que Jesus a perdoou por isso. Ela tem noção disso. Ela tem um coração grato a Deus pelo que ela acaba de receber, e receber a graça de Jesus. Não sei se você hoje aqui, talvez com essa história, nesta manhã, início do ano, dizem que até o dia 10 e dia 11, os planos que a gente fez na virada do ano ainda estão ali namorando com a gente, né? Mas a grande maioria, quando chega no dia 10 de janeiro, já continua fazendo as mesmas coisas. Então hoje é dia 8, eu imagino que ainda os planos que você fez, se você é de fazer lista, se você é só de pensar, se você é de escrever no Facebook os planos, mas eu queria convidar você a ter um plano esse ano. Um plano. Que o seu alvo fosse Jesus esse ano. Que você olhasse para Ele, só para Ele. Só um, gente. É fácil. Que quando você sentir que está faltando algo, você olha para Jesus. Que quando você sentir angústia, se sentir injustiçado, você olha para Jesus. E quando você quiser resolver as coisas do seu jeito, você olha para Jesus. Você olha para Ele. Você pergunta para Ele. Você conversa com Ele. Que o seu alvo esse ano pudesse ser olhar para Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, Pai de amor, a Trindade toda, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda a Trindade, a harmonia que vocês têm, Deus, a harmonia que a Trindade tem, a koinonia, que é a palavra grega, é o que o Senhor espera da tua vinha, que é a igreja. Essa doce e perfeita comunhão. Deus, ajude-nos a ter um olhar e a saber que somos diante do Senhor iguais. Eu sei que, Deus, isso é muito difícil numa sociedade que divide classes, que colocam pessoas para serem melhores que as outras, que dá prêmio para quem conseguiu, que exclui quem não conseguiu, mas Deus, a tua igreja, a respeito do favor do Senhor, não pode se misturar com isso. E o nosso desejo é olhar para o nosso irmão, sabendo que nós temos uma dívida tão impagável quanto a dele, e que foi Jesus que pagou, o Cordeiro Santo que morreu em nosso lugar. Eu oro assim, Deus, nessa manhã, queremos olhar para Jesus, e eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queria que você, ainda de olhos fechados, repetisse uma oração que eu vou dizer aqui. Diga assim: Senhor Jesus,
Que bom que o Senhor vive em mim. A vida cristã inteira que eu ainda vou viver já habita em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não faço, mas Jesus faz. Assim eu oro, em teu nome, Jesus. Amém. 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 Nós vamos ouvir uma canção enquanto eu me desloco para o momento da ceia. E vamos estar nos preparando para o momento de ceiarmos juntos o memorial da ceia.